Olá, já estamos ao vivo aqui no nosso Giro Empreendedor. À medida que você entrar, for entrando, vou pedir para você ir convidando outras pessoas. Você que vai assistir depois pelo Instagram, está assistindo pelo Instagram, desculpe, pelo Instagram não, pelo YouTube ou no IGTV, saiba que nós estamos começando aqui o Giro Empreendedor. E hoje a nossa convidada mora em Brasília, nem sei se ela é de Brasília, mas eu sei que mora em Brasília, já ela estará conosco. Enquanto isso, veja, entrou o Marcos convida aí a sua rede de contatos, que o papo hoje vai ser muito agradável. Vai ter grandes aprendizados, tenho certeza disso. A Alice já está conosco também, Alice Pontelo, Barbosa, Lisboa. Rony, bem-vindo, Rony. Vamos lá, entrando mais gente, vamos convidando as pessoas da sua rede de contatos, porque hoje eu estou certo que nós teremos muitas coisas a aprender com a Mônica. Essa engenheira, que de engenheira, ela vai contar o que tem de engenheira. Kimura, prazer estar aí, Kimura, ter você conosco, Kimura, Jorge Luciano, lá de Petrópolis. A Mônica já está por aí, já acenando. Mônica, a hora que você quiser entrar, você solicita e autoriza sua entrada com o maior prazer. Eu vou esperar você entrar para eu explicar o que é o programa, qual o objetivo do programa, para apresentar você e fazer a primeira provocação aí. Boa noite, Jorge Luciano. Jorge Luciano tem um programa, ele escreve toda semana artigos muito bons, reflexões muito boas. E então quem puder depois seguir o Jorge Luciano, Organize, o site dele. Depois pode colocar aí, Jorge Luciano, pode divulgar aí. Quem está aí conosco pode divulgar aí, sem problema nenhum, o seu Instagram, site se tiver, página se tiver, fique à vontade. Esse nosso programa, o objetivo é isso, que nós nos divulguemos mais e, sobretudo, compartilhemos aquilo que nós sabemos. Toda vez que você compartilha algo que você sabe, você não perde nada, ao contrário. Mônica Eickhoff, é assim que fala, Mônica? Você já vai entrar já me ajudando na pronúncia do seu nome. Eickhoff, ou Eickhoff. Isso, organize.com.br. Jorge Luciano, reflexões muito boas. Você solicitou e autorizei, porque não entrou, não sei, mas vou chamar aqui, ó. Miriam Mônica, estou autorizando de novo, hein? Vou enviar a solicitação para você entrar. Já estará conosco a Mônica Eickhoff. Olá, Mônica, eu te ouço, mas não te vejo. Consegue me ouvir direitinho? Agora sim, estou te vendo e ouvindo. Muito bem-vinda, Mônica. Obrigada, muito bem-vinda. É um prazer estar aqui, bem grande mesmo. Que bom, que bom. Olha só, o teu sobrenome é Eickhoff? Eickhoff. Eickhoff. Significa pátio ou fazenda de carvalhos. Parece... então seria Mônica Carvalhos, né? E tem o sobrenome meu de casada, que é Cortopasse, seria Passo Curto. Fica melhor do jeito que é, né? Assim, Mônica Cortopasse, fica melhor. Mas boa noite, é um prazer estar aqui. Obrigado, Mônica. Mônica, eu já te passo a palavra. Você já vai falar sobre esse, que prazer é esse de estar aqui. Mas antes eu quero falar para os nossos convidados, primeiro pedir de novo, e pedir a você também, que nós convidemos outras pessoas. Vamos mandar aí o aviãozinho para um monte de gente, cada um mandar para 10 pelo menos. Vou espalhar para mais 10 aqui, ó. Ana Priscila, Fábio, Silvana, Mário Saragoso, José Antônio. Vamos lá, o Jorge já está aí. Isso, estou mandando para alguns aqui, já tinha mandado para alguns, estou mandando para mais. Reforça, né? Vamos reforçar. Muito bem. Ok. E à medida que o pessoal vai chegando, eles vão se inteirando, a gente vai repetindo algumas coisas, né? Muito bem. Olha só, esse programa, Giro Empreendedor, ele nasceu na linha de outros programas que eu criei, né? Logo no início da pandemia, eu resolvi me disponibilizar
para as pessoas que tinham que ficar em casa, e eu também tinha que ficar em casa, comecei a trabalhar home office, e de cara eu me disponibilizei a prestar mentorias gratuitas. E comecei a atender gente, empresários, preferencialmente empresários, gratuitamente. E tive, naquela ocasião, a oportunidade de apoiar pessoas que queriam fazer diferença numa situação diferente, né? Manter a sua empresa funcionando. E você sabe, como consultora, como mentora que você é, que às vezes uma pergunta que você faz starta na pessoa uma reflexão que leva a pessoa a uma ação. E eu vi que isso funcionava. E aí eu falei, poxa, por que não criar algumas lives para começar a atender um grupo maior de pessoas? Coincidentemente, uma das pessoas que eu estava mentorando me convidou para uma live, para eu ser convidado da live dela. Um empresário de Venda Nova do Imigrante, Luiz Andonadi. E aí ele me convidou, ele costuma estar por aí. E fiz essa live, gostei, falei, puxa, eu vou começar a fazer. E aí criei um programa chamado Líderes se Reinventam, porque era uma necessidade que os líderes se reinventassem nesse momento, para que os liderados também se reinventassem. E liderado algum se reinventa se o líder não se reinventar, né? É uma dependência até, né? Às vezes tem liderado que puxa o líder, mas nem sempre é assim que acontece, é o contrário. Em geral, é o líder que puxa os liderados. Muito bem, e o programa começou a dar certo. E como nós falamos muito para empreendedores, e nós temos uma equipe aqui no Espírito Santo de 9 facilitadores do Empretec, pelo Sebrae, esse seminário que é fantástico, que você também atua nele, eu falei assim, poxa, eu vou aproveitar esses meus colegas que têm muito conhecimento, têm muita competência e tal, para a gente atingir mais gente. Criei um programa chamado O Empreendedor e os Novos Tempos. E começamos a trabalhar. Convidei cada um deles, todos toparam, então eu mais 8, né? Cada semana falando de uma característica empreendedora, e deu muito certo. Quando o programa estava acabando... alguns, achei o máximo. É verdade, você presenciou, assistiu alguns. Quando estava acabando, eu falei, poxa, eu não posso deixar acabar. E aí veio, né, a ideia, o insight, a ideia de fazer com os outros facilitadores do Brasil. Mas não dá para fazer com todo mundo, são quase 300. Né? Eu falei, bom, vou criar um programa que tenha pelo menos um representante por estado, um Distrito Federal e um por estado. Beleza. Aí, escolha do nome. Lançamos um concurso para escolher o nome. E ficou esse nome, Giro Empreendedor. Né? Eu lancei no nosso grupo de facilitadores, de imediato, 18 estados deram o seu sim. Né? Foi muito legal. Você foi a terceira a dar o seu sim. Né? Verdade. E por isso que você é a terceira nesse programa. O primeiro foi o Anderson, dos Estados Unidos, que mora nos Estados Unidos. Ele não atua como facilitador, mas continua facilitador. Depois o Marco Bosa, representando o Mato Grosso do Sul. E agora você representando o Distrito Federal. Na semana que vem teremos a Marivalda representando o Tocantins. Então, assim nasceu esse programa. Né? Falar de empreendedorismo com pessoas que vivem o dia a dia, tem na veia o empreendedorismo, ou porque empreendem em seus negócios, ou porque atuam como facilitadores do processo de ensino-aprendizagem. E hoje nós temos a Mônica. Eu quero ter o prazer de apresentar a Mônica. Que ela falou algo que esses dias para mim que é recíproco. Ela falou que foi um dos grandes ganhos da pandemia, foi nós termos nos aproximado, que não nos conhecemos pessoalmente, nunca trabalhamos juntos, mas a pandemia houve essa aproximação, eu assistindo live dela, ela assistindo lives minhas e começamos a trocar informações e foi para mim um enriquecimento muito grande, Mônica. Mônica por incrível que pareça, vocês vão entender por que eu estou falando por incrível que pareça, é engenheira de formação. Né? Mas ela... pois é, vocês vão entender por que eu estou falando, por incrível que pareça. E eu vou contar uma história sobre isso. Ela é engenheira, mas tem formação em coaching, gestão de pessoas com base em competências, visão sistêmica nas organizações, comunicação não violenta, dentre outras formações. Mas o foco principal dessas 3 que eu mencionei. Ela é instrutora do Seminário Empretec, como eu já falei, um seminário que foi criado pela ONU, e no Brasil ele é coordenado pelo Sebrae. Paulo. Um pouquinho aqui. Opa, sumiu um pouquinho. Fui eu aqui que sumi. Desde 2001, né? Então
já vai quase Aham. 20 anos atuando nesse seminário. Ela é também conteudista e facilitadora pela Escola Nacional de Administração Pública, desde 2003. É sócia da Passos Capacitação em Gestão com clientes públicos e privados. Mas o destaque, ela atua há 18 anos na elaboração e condução de oportunidades significativas de aprendizagem para o fortalecimento de competências de liderança e gestão de pessoas. Então, o foco principal da Mônica é gestão, é atuar com pessoas, apoiar pessoas que querem fazer diferença nesse mundo que precisa cada dia mais melhorar, tomar um novo rumo. Né, Mônica? E aí eu passo para você a Exatamente. palavra para a sua manifestação inicial. Obrigada mesmo, é um prazer de novo estar aqui. Realmente foi um dos ganhos. Eu só queria chegar contigo assim, a imagem para mim aparece escura ou estranha. Para você aparece bem? A sua imagem, você fala? É, é. A sua imagem está um pouquinho, aparece bem, mas está um pouquinho escura. Se você conseguir jogar Ah, mais tá. luz aí. Eu vou jogar, porque eu estava com receio. Como é que está agora? Ah, melhorou um pouco. Melhorou um pouco. Melhorou? Melhorou, Beleza. Então melhorou, acho que melhorou. Dá para tocar ok. Às assim vezes eu acho tranquilo. que ela de novo fica escuro, eu estou ainda na dúvida aqui, mas beleza. Se está dando para tocar, ótimo. Tranquilo. Realmente eu comecei lá como engenheira. Paulo, eu era apaixonada, ainda sou, por matemática. Eu acho que é um negócio fantástico. A engenharia não é bem matemática, isso me deu uma dor. E lentamente eu fui me apaixonando na medida que trabalhava, porque eu atuei como engenheira eletricista, tocando obras de manutenção em alguns prédios públicos e agências de banco privado. E eu fui me apaixonando mais e mais por pessoas e acabei migrando lentamente. Realmente já tenho aí uma estrada de 18 anos atuando nessa área. E desenvolvo treinamentos, então a pesquisa sobre metodologia, o meu foco não é a consultoria, sabe, Paulo? Eu desenvolvo treinamentos. E sim, é gerar oportunidades significativas de aprendizagem. Por isso, trabalhar metodologia, trabalhar estudos de caso, trabalhar estilos de aprendizagem, tudo isso está no foco para eu desenvolver habilidades de liderança. E a pandemia realmente tem sido uma dor, né? Assim, Claro. não tem sido tão fácil, tem chegado próximo, não sei se de você, mas tem pessoas próximas, a gente tem, infelizmente, tido algumas até perdas, né? Isso é bem doído, e tem tido ganhos também, como é a vida mesmo, né? E realmente também, assim que começou a pandemia, eu já tinha um projeto de migrar, de ter presença digital. E venho trabalhando isso já tem uns 2 anos, mas foi o boom para eu lançar a segunda etapa de um curso que eu tenho, a Jornada do Líder Empreendedor, para inspirar mesmo. Paulo, eu acho que essa ideia de inspirar, né? Então, a partir de um poema grego, eu trabalho competências e características de líderes, então é um passeio para dar uma aliviada. Mas comecei mesmo mais essa ideia das lives, das trocas, para gerar insights, porque pegou a gente meio de surpresa, né, Paulo? Uhum. Eu lembro, aqui no DF, eu acho que houve um movimento maior de grupos de empresários, a gente tentando se aproximar, tanto no digital quanto WhatsApp e outras formas, no Zoom, né, essas trocas, essa presença ficou bem intensa. Eu vi muito os empreendedores, né, a se manifestando e assim, nos extremos, né? Quando começou, você lembra? Foi bem nos extremos. Não dá para Lembro. parar de É verdade. trabalhar, não, é só a vida que importa. E isso também gerou vários aprendizados, né? Porque é incrível como o caminho do meio continua sendo importante, né? E é difícil a gente Verdade. achar esse Verdade. tal equilíbrio, né? Então, eu É. acho que eu tenho visto mais hoje, eu sei, alguns negócios que acabaram fechando, negócios que recém tinham aberto, uma ex-participante em contato comigo no Instagram, eu soube que ela tinha arrumado toda a loja, toda linda, e aí fechou pela pandemia, e ela não conseguiu manter, então ela está ainda reestruturando. Primeiro teve aquele momento de luto, né, Paulo? Porque é duro fechar um negócio. Né, a gente que já passou por isso sabe como é que é um momento E, difícil, né? no caso dessa que você está falando, sem ter aberto. Ela Sem estava ter aberto. estruturando,
sem ter aberto. Ela já Sem ter tinha aberto. a loja toda arrumada, Toda tinha pronta. data de inauguração, e aí fechou. Uhum. Então, ela passando esse período de luto, já está começando de novo as vendas no online, de novo, Isso né, aí. Se achando o seu reinventou. caminho, se Isso. reinventando. Reinventou. Então, eu acho que ela tem um produto diferenciado, é uma gracinha, Uhum. e ela está conseguindo fazer essa volta por cima. E Uhum. é isso, né? Estamos aqui, estou aqui também buscando e reestruturando, estava de um jeito, já estou procurando mudar um pouco, enfim, aprender, né? Eu acho que isso nunca foi tão relevante. Esse é o momento, esse é o grande momento do aprendizado, né? E você fez uma menção aí, né, dos extremos, né? Quer dizer, extremos nunca foi bom para ninguém, né? Os filósofos antigos já diziam o seguinte: virtus in medio, quer dizer, a virtude está no meio. Então você tem que pegar de um lado do outro e seguir o seu caminho, né? Mas olha só, nós temos aí conosco Carlo Man, que é facilitador, o Kimura passou ele agora há pouco aí, Bom, que bom, Isabel, o Renato é parente seu, Renato se Portopasso. for meu marido. Seu marido, o Esse Lucas, apoio da família. muito importante. Eurismar está por aí, Marco Boas, olha que fantástico aí. Né? Que coisa boa, bem-vindo. Priscila Silveira fez um curso comigo esses dias. Né? Bem-vinda. Bom. Priscila Booluone é outra Priscila, que é um casal de empresários, tem uma fábrica de imóveis, estão expandindo. Mandou foto para mim hoje sobre o processo de expansão deles. Se reinventaram na crise, eles deram uma avançada assim, fantástica na crise. Então, é justamente o caminho do meio. Bom, angústia, direcionamento e celebração. Você se angustia, que é normal. Para onde eu vou agora? O que eu faço? E aí busca informação, e aí conversa com pessoas, né, Mônica? Nós vamos falar sobre isso. Eu quero que você fale o seguinte. Uma empresa, ela nasce, eu quero que você responda a essa provocação que eu vou fazer. Uma empresa nasce para atender uma necessidade do mercado. Esse é o propósito da empresa. Esse deve ser o propósito da empresa. Mas nem sempre é assim que acontece. Tem empresa que nasce para atender a necessidade do empresário, do investidor, do empreendedor, né? E aí o mercado às vezes não precisa daquela empresa. E aí, como é que fica isso? É uma tentação, né? Assim, porque são várias junções que a gente tem que fazer. É claro que a gente deve trabalhar com o que tem perfil, talento, né? Mas a gente tem que alinhar esse talento, esse perfil com a necessidade, com o desejo, com essa busca, né? A expectativa do cliente. E essa escuta é um negócio meio complicado, né, Paulo? Assim, não é um exercício. Eu lembro uma vez, tem um empresário em Brasília que tem algumas lojas de roupa feminina. É um casal, eles são muito queridos. E ele falou: Mônica, já reparou como que os empresários, para a gente realmente ter um certo resultado, é um exercício de humildade? Concordo totalmente, né? Legal. E às vezes esse exercício de humildade nos escapa. Eu lembro também, uma vez, um participante no treinamento comentando, no meu bar, ele tem um bar, né? Ele estava enfrentando problemas de fluxo de caixa, de queda de faturamento. Eu gosto de servir, eu só sirvo chopp com 2 dedos de colarinho e acabou. Se a pessoa não quer, vai em outro lugar. Então, é claro, assim, é tão restrito que você acaba tendo que escolher o que eu quero, como eu quero, ou eu realmente sou feliz, tenho clientes, abro o meu negócio, reinvento o meu negócio. E não adianta, né? Mercado é que a gente mais vê o negócio da gente, necessidade de se adaptar. Um dia desse, em compensação, né, fazendo contraponto, entrando numa farmácia, estava lá um anúncio de colchões. Estava na beira da farmácia, da entrada. Durma nesses colchões, eu não esqueci o nome do fabricante, tenha sonhos grandes. A gente tem escutado tanto falar sobre sonho grande, tem, né, livros com título parecido. Veja, ele continua produzindo colchão, mas ele não perdeu essa habilidade de escutar a necessidade do cliente. É como eu apresento novamente o meu trabalho, né? O meu produto, o meu serviço. Eu acho que esse exercício é o mínimo que a gente tem que fazer de forma constante, assim, né? Voltar a alinhar a essa necessidade, ajudar, né? Esse alinhamento em relação às necessidades, expectativas do cliente, né? Não sei se eu respondi.
Não, tá, é por aí mesmo, mas eu vou continuar nessa linha dizendo o Bom, seguinte, quer dizer, tendo a necessidade do mercado, então a probabilidade de êxito já é grande. Só que é, as necessidades, elas também mudam, elas vão mudando. E aí, o que o empresário tem que fazer, em que ele tem que estar atento? E nós estamos é o vivendo um momento tempo. de pandemia, né? E nesse momento, É. que começou em março, e a gente não sabe ainda quando acaba, né? Tá ainda há muitas interrogações, né? E acho que quanto mais interrogações, né, Paulo, mais necessidade de realinhar em relação ao cliente. Também a gente tem que estar atento a fornecedores, porque nesses momentos, às vezes, são eles que nos ajudam né, virar uma chave, se erguer, reerguer. Isso tudo vem desses equilíbrios, né? Cliente, fornecedor, possíveis parceiros. Então, é importante a gente estar mais ainda antenado, mais ainda conectado, né? Clubes de negócios, ligar para o cliente. Então, de vez em quando, a gente, de novo, fazer esse exercício, né? Da escuta. A escuta é algo desafiador, eu acho. Desafiador. Eu gosto dessa palavra, desafiador, porque é um É, desafio constante, né, Mônica? sim, E nenhum negócio sobrevive sem o bom trato com as pessoas. sim. E nessas pessoas estão a equipe, tenha ela o tamanho que Uhum, tiver, estão aí uhum, nessas pessoas os fornecedores, sejam uhum, quantos forem, né? Estão uhum, aí os clientes, claro, que um é. negócio ele abre para atender a expectativas, as necessidades dos clientes, Dos mas clientes, você, não? dos clientes, não própria, mas dos clientes, e aí nos clientes a gente vê aí mercado, fornecedor, né, É, concorrente, não é para atender a necessidade do concorrente, mas eu não posso me descuidar dos concorrentes, eu tenho que estar atento. uhum. E eu costumo dizer o seguinte: concorrente é muito bom, principalmente quando você os olha pelo retrovisor. Aí é maravilhoso, É bom né? demais, né? Bom Senão demais. fica né? Mas você tem que estar atento às coisas. Se ele está na sua Tem. frente, beleza. O que ele faz que você pode fazer E, melhor ainda, né? Mas é, aí, esses dias gerar você insight. colocou, para gerar insights e tudo mais, e você vai Hum. ajustar. Esse dia você colocou no Instagram uma frase que eu falei, ó, nós vamos falar sobre isso na tua live, que na nossa live, que uma empresa não pode se ocupar ou se preocupar de vender, vender e vender. Isso. Que outras ocupações que ela precisa ter? Vem exatamente do exercício dessa escuta, né? Eu tenho que estar constantemente observando esse cenário. Semana passada, nessas lives, né, eu estava comentando sobre a beleza dessa técnica do Balance Scorecard, chama BSC, né? Uhum, Quando a gente uhum, vai pensar estrategicamente o nosso negócio, que envolve a aprendizagem, ou cultivar uma cultura de excelência dentro do meu negócio, não importa o número dos colaboradores. Eu acho que mesmo que seja você, né? Eu sou profissional liberal, pensa sobre isso? Quais novas habilidades eu tenho que estar desenvolvendo, né? Já olhando para até as próximas gerações, né? Eu tenho que estar conectada, eu uhum. tenho que entender o meu futuro cliente, senão, né, não vai ter. Eu vou olhar para eles pelo assim, sem enxergá-los nunca, né? Eles vão desaparecer. Depois também a ideia de processos, que também vem, é isso, que equipamentos novos, como que eu vou mapear os processos, até para poder delegar, né, Paulo? Tantas vezes as pessoas querem delegar, ou reclamam de retrabalho, baixa produtividade, mas e aí? Um dos deveres importantes de casa do empreendedor é estabelecer procedimentos, estabelecer processos para ajudar nessa qualidade, na eficiência. Depois, clientes, né? E por último vem essa ideia do financeiro, ver que é um resultado, Uhum, né? Então não adianta uhum, só se eu penso uhum, venda, venda. uhum, Você tem que plantar algumas coisas para uhum, depois colher, né? Eu acho que essa é uma boa ideia, né? É um bom pensar, eu uhum, acho. uhum. Assim. É, Mas pô, desculpa, eu te cortei. não, essa realmente a gente olhar só a venda, e pessoal, é natural, né, Paulo? Rola aquele desespero e eu torno o meu foco muito estreito. Mas é um exercício e eu acho que é muito bom mesmo. A gente tem visto hoje mais as pessoas falando de mindfulness, de plena atenção, de usar respiração.
né? E isso tem sido usado em grandes escolas, universidades americanas, quando vai falar de gestão, quando vai falar de liderança, trabalha esses itens. Trabalha valores e ética, trabalha, né, a ideia da energia, uma vez que a gente tem o mesmo tempo e cada vez mais demanda, que a gente consiga se energizar de forma diferente. E aí eu preciso me conhecer, né? Tá me trabalhando um pouco para não entrar numa espiral de muita ansiedade, de muito desespero, que é humano, né? Principalmente eu acho que no momento que a gente está vivendo, né? Que a gente está tendo perdas de verdade, de pessoas que a gente quer bem, e ao mesmo tempo uma demanda incrível por se reinventar, pô, mas nessa hora, né? De aprender, mas se a gente olhar com cuidado, tem tido boas oportunidades, tem tido ganhos. Ganhos. E aí eu acho que é uma forma da gente fazer o tal do equilíbrio que a gente começou com essa conversa, né? Esse Verdade. tema. A vida é isso, né? Se a gente for olhar. Olha O só, pessoal está colocando coisas aí. Estou vendo aí, ó, eu vou fazer a conexão com o que o Jorge Luciano acabou de colocar sobre o que você falou agora, do autoconhecimento. Fundamental, o autoconhecimento. Sim, Esse autoconhecimento passa pela autoescuta, pela escuta do outro que pode te dar feedback, que te permita se conhecer melhor. E aí o Jorge Luciano fala o seguinte, é comum às vezes conhecer bem o mercado, mas desconhecer a própria empresa. Inclusive conhecer a empresa e ver se a sua empresa hoje atende às necessidades do mercado que mudou e muda constantemente. Né? Quantas empresas nasceram com um propósito e ou agregaram outros, não vou nem dizer propósito, nasceram com um propósito, nem toda empresa tem um propósito, aliás, nem toda pessoa identificou ainda o propósito, toda tem, mas nem sempre identificou o propósito, mas às vezes a empresa nasce com um objetivo, com foco até em determinado produto ou determinados produtos, e o mercado começa a mudar e a empresa se adequa e muda também. Né? A gente pode pegar um exemplo do McDonald's, vamos pegar um exemplo de uma empresa que não precisa de comercial mais, né? Mas o quanto, até porque eu não gosto, pessoalmente eu não gosto da comida do McDonald's, acho muito plástica, mas o quanto eles mudaram e melhoraram, né? O quanto eles tiveram que se adequar ao mercado, quantas mudanças eles fizeram. Mas ninguém escapa disso, né? Ninguém escapa. A lanchonete da esquina aqui fez mudanças, está fazendo mudanças. Isso. Então está todo mundo fazendo essa mudança, olhando para dentro da própria empresa, sim, e olhando para o mercado. E aí eu quero te devolver a palavra para você falar sobre esse processo. E aí eu quero citar o Peter Drucker, você fez um comentário que eu gostei muito, que o Peter Drucker diz o seguinte, lucro resulta de coisas bem feitas. O que é preciso fazer para fazer coisas bem feitas, Mônica? Eu acho que uma das coisas grandes dessa ideia de escutar a si mesmo, né? Se você é uma pessoa que é avessa a feedback, vai dar errado. Então é muito importante, eu tenho uma frase, eu já vi atribuída a várias pessoas, mas uma delas era a Luísa Helena Trajano, que ela fala, na vida você tem que escolher, ou você é feliz ou você tem razão. Se tudo eu tenho razão, se eu acredito que sei como é a minha empresa, eu acredito, eu já sei, é assim, você está abrindo mão de ser feliz, né? Então, dificilmente você vai chegar nos resultados que poderia chegar. Então, à medida que eu quero ser feliz, eu me abro mais, eu aceito que pode ser que eu ajuste, que eu mude isso, eu desconfio que eu não sei exatamente quão bem ou não está indo a minha empresa. Então, eu abro espaço para receber feedback. Isso é um desafio bem grande. Alguém, acho que não citaram agora, mas naquele livro tem a Arte da Guerra, né, de Sun Tzu lá, que é um clássico, não sei o quê. Aquela frase eu acho muito interessante, né? Se você conhece a si, a seu inimigo, se você conhece seu inimigo, mas não se conhece, ele abre a possibilidade da gente não se conhecer. Isso às vezes passa despercebido. Então é difícil a gente se conhecer. Tem um livro, Eduardo Janete, né? Auto-engano. É bem interessante esse livro, mostrando o quanto que a gente cria uma bolha na qual a gente se mete, e principalmente para o empreendedor, né, que é muito importante, o tempo todo ele está chamando para si a responsabilidade das coisas que estão acontecendo, é importante a gente ter a humildade, a abertura, a flexibilidade,
constante, de forma a utilizar. Então, eu acho que a gente vem trabalhando, eu acho que esses últimos tempos, a necessidade de adaptação aumentou, né? Então, todos nós temos visto, mesmo clientes de médio porte, grande porte, tendo que se readequar, porque o cenário está mudando de forma muito intensa. Isso demanda da gente mais essa mudança. E o Saragou comenta aí sobre... O Saragou é o empresário do Rio de Janeiro, fez o Empretec. Eu vi a live. Você viu a live dele? Soluções em altura, né? Soluções em altura. Tem uma empresa de prestação de serviço em altura. Ele é alpinista também. E identificou à época uma oportunidade fora do comum, sair do alpinismo para montar uma empresa. Então, é um empreendedor nato, né? Então, ele faz a importância de fazer aí uma crítica, uma autocrítica, né? Crítica própria, e buscar os próprios erros e aprender com os erros. E eu costumo dizer o seguinte, ninguém aprende com o erro se ele não fizer de novo e acertar. O erro em si só não ensina. Mas se você errou e falar, não, aprendi. Não, você tem que fazer de novo e acertar. E aí é sinal que o erro ensinou, né? E ele está falando isso daí, chama atenção, né, para ressaltar, né? Tem um autor, é um professor numa universidade canadense, tem vários livros de planejamento estratégico publicados, chama Harry Mintzberg. E ele fala isso, a gente aprende, não é com a ação, é com a reflexão sobre a ação. Eu preciso de erros e acertos, mas eu preciso fazer isso que você está falando, parar e dar uma olhadinha. O que funcionou, o que não? E aí, mão na massa, mas já com uma nova estratégia, né? E isso é fundamental. E aí você faz de novo, acerta. É meio doloroso, né? É meio doloroso, porque tem hora que, meu Deus do céu, né? O aprender é muito bom, mas você tem que lidar com aquela ansiedade que sobe na gente, né? Putz, grilo, se dá errado de novo, e se não sei o quê, rola uma cobrança. Eu acho que é bom a gente olhar para essa cobrança só para ter a chance de ir redosando ela, sabe assim? Enfrentando ela, se liberando um pouco. Por isso que eu acho mesmo, equilíbrio emocional é a base, autoconhecimento é a base, e eu acho que é muito importante para a gente deixar de lado. Eu acho que é um dos ganhos do seminário Empretec é esse, entre outras coisas, né, Paulo? Saber pontos fortes e fracos. Então, é verdade. Identificar isso, né, ver onde eu tenho forte, onde está fraco, e o que eu posso fazer para fortalecer. Né? A minha esposa Alice acabou de colocar o nome do livro aí, Auto-Engano, do Eduardo Janete. Então, quem quiser anotar aí para adquirir esse livro, vale a pena ler. Aliás, outro grande ganho da pandemia foi o tempo que nós ganhamos em termos de possibilidade de aprendizado. Através da leitura, através dos cursos, das palestras, das lives, né? Olha quanto ganho que houve. Esses dias fiz uma pergunta para uma pessoa, até uma pessoa ligada da família, quantas lives ela assistiu nesse período, né? E foi a pergunta assim, meio a tira-roupa e a queima-roupa. Ela falou, não tem dado muito tempo. Eu falei, faz favor, né? Faz favor. Tempo é uma questão de planejamento. Prioridade. Você planeja que dá tempo sim, não vem com essa não, né? Entrou aí agora há pouco o Renato, que é Renato Ferreira, que é um empresário de Novo Horizonte do Norte, Novo Horizonte, depois de Teófilo Otoni, vai estar comigo na quarta-feira agora. É um empreendedor fantástico, né? Vale a pena assistir quarta-feira que vem, às 19 horas. Mas muito bem, passaram por aí outros, José Antônio Azevedo, David Munique, Fábio Torresani. Estou vendo aqui, nem todos eu estou vendo a Tânia Coach também, muito querida, bem dessa área. Legal. Então, eu digo sempre, pessoal, perdoar a gente, porque nem sempre dá para ver todos os nomes, né? Não dá para ler, né? Muito bem. Eu vou pedir para o pessoal ainda, nós temos ainda alguns minutos, fazer o convite, dá tempo ainda de aprender. Nós vamos conversar ainda, nós temos 24 minutos de conversa ainda, dá ainda para aprender alguma coisa. Eu costumo dizer, Mônica, o seguinte, se eu assisto uma live e saio com uma ideia ou uma frase, né, nova, diferente, já valeu a pena.
Claro que a gente, de vez em quando, dá uma olhada na quantidade de pessoas, mas eu costumo dizer o seguinte, se fez diferença para uma pessoa, também já fizemos o nosso papel. Como ela fica salva no IGTV, depois salva, outras pessoas vão assistir e é comum receber feedback de pessoas que assistiram depois. Né? Mas, Tânia, prazer ter você aí conosco também. Muito bem, Mônica, olha só, nós trabalhamos no Empretec 10 características empreendedoras. Das 10 características empreendedoras, tem 4 que eu destaco como fundamentais ao empreendedor. Fundamentais para aquele empreendedor que quer avançar. E aí eu vou falar das 4, eu quero que você comente. Eu sei que é colocar você na berlinda, mas você tem cacife para isso. Né? Eu acho que meta, são mobilizadoras, meta, planejamento, monitoramento sistemático, persistência e comprometimento. Então, meta, planejamento, persistência e comprometimento. Para mim, essas 4 características são fundamentais para o empreendedor que é avançar. E assim, eu acho que é interessante porque tem um quê mesmo, né, da vida por bem. As pessoas estabelecem essas metas ou objetivos maiores, né, estudar, casar, ter filho, trabalhar. A vida vem meio que num padrãozinho. Só que fazem isso porque nos querem bem, acreditam que isso nos ajuda a ser feliz, né, querem que a gente se estruture. Mas significado, e aí tem hoje, né, a própria Tânia trabalha um bocado com isso, da parte da inteligência, da psicologia positiva, resgatando muito a força do propósito. E o propósito, quando bem norteado, vai conduzir as nossas metas, né? Porque a meta tem o que de ser mais mensurável, né? Mas o propósito é essa coisa grande que me ajuda a me levantar 1001 vezes, né? Que dá significado, e aí é muito legal, eu acho que é um bom tempo, aí você falou de tempo, né? Um outro bom livro, Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Dá uma lida nisso, né? Que é um cara que sobreviveu em campos de concentração, como Samuel Klein, o cara que fez, né, fundou Casas Bahia. Gente, vale a pena ler o livro de Samuel Klein, aquilo é propósito, aquilo é amor pelo cliente dele, dá o nome Casas Bahia, porque a maior parte dos clientes dele era do Nordeste. Olha que lindo, olha que amor, quando ele abriu sua loja, porque ele era primeiro tipo mascate, né, de loja, de casa em casa, diz que chegava com os pés assim, que era horrível, de bolha, de cansaço. Mas o propósito, a vontade de servir, a vontade de ajudar o meu cliente a ter uma vida bonita, uma casa bonita, um lugar bonito, algo mais. E aí ele foi estabelecendo suas metas, né? Então as metas derivam disso, eu acho que é importante a gente buscar isso para ser feliz, né? Para chamar para si a responsabilidade pela vida. Eu acho que a base, eu acho que antes da meta, Paulo, eu falaria mesmo sobre o locus de controle interno. Eu acho que tem gente que chama autorresponsabilização, responsabilidade, não importa o nome que você dá, amigo, puxa para si as rédeas da sua vida, que vai fazer diferença, né? Eu acho que essa é a ideia. E aí sim, concordo totalmente, a importância, e isso está mapeado, né, gente? A gente fala aqui de CCE, porque para dar a força disso, né, Paulo? Não tiramos da nossa cabeça, é uma pesquisa, né? Mostra que... então está lá. Foi mapeado comportamentos de empreendedores em diferentes países, com diferente língua, cultura, não sei o quê, e eles se pareciam entre si. Então, planejar ajuda. Eu acho que, eu falo assim, é fazer uma primeira vez com custo muito baixinho, né? Pode ser no computador, pode ser lápis e papel. Ponha no papel suas ideias. Pronto. Às vezes um Canvas, às vezes um modelo de um plano de negócio, não importa a estrutura que você vai usar, não. Só de você fazer esse exercício já muda muita coisa, né, Paulo? Tem uma pesquisa que fala que a gente gasta hoje, assim, uns 60% do tempo pensando, o que é mesmo que eu vou fazer agora? Não, e agora, o que era mesmo? Mas nosso trabalho é cada vez mais intangível, então anotar, como fazer, como faz diferença, então planejar. E essas irmãs gêmeas aí, né, persistência e comprometimento, é lindo, né? Eu acho mesmo o propósito, as nossas metas são motores, e essas duas aí são combustíveis. Então a importância da gente, eu acho que vem até do se cuidar, né? A gente de alguma forma se alimentar,
e conseguir estar junto, acreditar que, bem, sem isso nada vai ter sentido, é por aqui mesmo. Então eu vou continuar andando, apesar da dor, apesar das perdas, eu acho que é se reinventando e seguindo, se reinventando e seguindo. É bem lindas as CCS que você escolheu, eu também acho elas muito bonitas. São mobilizadoras, né? Faz mesmo. São o Fernando fez a gentileza de colocar aí o Viktor Frankl, que é o pai da logoterapia, quer dizer, um psicólogo ficou no campo de concentração. Como psicólogo e como ser humano, ele ajudou muitos seres humanos lá naqueles campos de concentração, porque ele tinha na vida dele um propósito. Ele se via fora dali. Ele começou a provocar os colegas, né, acabaram virando amigos até pela desgraça, né, conversando com eles, o que ele se via fazendo quando saísse dali. Ele começou a trabalhar isso. É fantástico. Esse livro O Sentido da Vida, é até da minha esposa, mas é da cabeceira, está na minha cabeceira. E de vez em quando eu pego e dou mais uma avançada nele, porque não é um livro para ler, né? É um livro para estudar. Não. Né? É fantástico. E tem um outro livro dele que é um psicólogo no campo de concentração, né? Que é fantástico. Conta essa história dele, né? Muito bem. Eu quero agradecer aí o Anderson, lá dos Estados Unidos, o primeiro que abriu o Giro Empreendedor, está aí conosco também. Abração também, Anderson. O Anderson, ele posta uns negócios no Instagram dele que dá uma... A gente até baba naqueles passeios que ele faz por lá, né? Coisa boa, hein? O David Munique também está trazendo uma contribuição aí. Pense no papel, isto é, pense e coloca no papel. E o interessante, Mônica, isso que você falou, né, e o David aí confirmou, que é o Empreteco também, que é o seguinte, quando você põe no papel, mesmo que você não vá depois, recorra ao papel, porque você não sabe nem onde colocou o papel, mas aquilo já ficou tão dentro de você que você não precisa, às vezes, olhar o papel mesmo. Né? Quer dizer, é a confirmação daquilo que você pensou. Você pensou, pôs no papel, escreveu aquilo lá. Claro que o planejamento, que você põe no papel, planeja e recorre a ele para fazer os ajustes, monitora. Esse é o ideal. Monitora, esse é o ideal. Mas o fato de colocar no papel já cria um... Né? Já. Muito bem, Mônica. Já cria, assim, pelo menos algum repensar, né? Alguma reflexão. E eu lembro uma vez um empresário falando, não, mas se eu coloco todos os custos no papel, aí não vai dar certo. Eu falei, bem, então, que bom, né? Porque o papel já não aceita todas as nossas elucubrações, já nos faz pensar alguma coisa. E é ótimo, porque às vezes você tem que rever alguma coisa, mudar, ajustar. Então, o papel já é um pequeno primeiro bom filtro. Né? Vale a pena de todo jeito. Né? Agora, imagine se todo empresário, antes de montar a sua empresa, ou todo empreendedor, e aí tem sempre uma distinção entre empresário e empreendedor, porque nem todo empresário é empreendedor, né? E nem todo empreendedor é empresário. Né? Tem muito intraempreendedores. Né? Intraempreendedor. Aliás, eu estava lendo no Instagram de um amigo hoje, ele colocou o seguinte... O melhor jeito de empreender é no CNPJ do outro. Olha que fantástico. Né? Pelo menos é o mais tranquilo, né? Assim, pois é bem tranquilo. Né? Terminou o horário, você vai embora para casa e não tem aquela quantidade de preocupações. Né? Mas é o intraempreendedor. Mas olha só, a diferença que faria se o empreendedor descobrisse no papel que a empresa dele não vale a pena, não vai ter mercado para ela. Quanto custaria isso? Né? Maravilhoso, né? Muito. Além da grana, o sofrimento, a dor, né? As lágrimas, as noites não dormidas, eu acho que isso ajuda. E assim, não é uma certeza, né, Paulo? Mas, cara, já abre muito o caminho, já faz diferença. E assim, é o tempo todo, né? É um negócio vivo. Depois você pode pensar em processo, mas você está planejando o tempo. Como que eu vou fazer para ganhar eficiência, para melhorar a qualidade? A amizade com o papel, ela é boa em todos os momentos. Vale a pena, né? Tá passando por aí também o Alberto, que além de coach, é facilitador. Ele colocou Paulo e Mônica, mas eu sei que é Paulo. Né? Que dupla show. Obrigado, Alberto. Obrigado, Alberto.
Raíssa também está por aí. Raíssa, acho que é da sua rede de contato. A Tânia também, que bom, bem-vindos. Muito bem. Olha só, tem uma frase que eu gosto muito, que é a questão do ajuste das velas, né? Ajustar as velas. Em tempo de pandemia, né, o quanto foi importante ajustar as velas. Ao invés de mudar, desistir da viagem, né, vamos pensar em termos empresariais, ao invés de desistir da viagem, né, ajustar as velas para continuar caminhando em direção ao seu porto, né? Então, muita gente, acabou de passar aí também um amigo, César, meu colega do tempo de escola de ensino médio em São Paulo, ao invés de desistir da viagem, vou voltar, desistir da viagem, né, continuar a viagem, às vezes se livrar de alguns pesos, né? Às vezes se livrar de alguns pesos, daí a importância que muitas empresas praticaram isso, redução de custos, e redução de custos, na maioria das vezes, não é demissão de funcionários, às vezes é cortar desperdícios, né? Eu gostaria que você comentasse um pouco isso, Mônica. Eu acho que alguém tinha colocado aqui a disciplina da energia, mas tinha mais alguma coisa. Às vezes achamos que o barco vai afundar, mas aí se a gente rema, eu acho que é essa a ideia, né? De persistir e rever daí um pouco o negócio, fazer ajuste às vezes de nicho. Aquela regra de Pareto, eu fico sempre procurando manter na mente, sabe? 20% do... 20% dos meus clientes é que geram 80% do meu faturamento. É quando eu aloco melhor esse meu esforço, porque é 20% de todo aquele esforço que eu distribuo que gera 80% do meu resultado. Como que eu penso novamente sobre isso, né? E cuidar, eu acho que a gente nunca teve tão exposto, sabe, Paulo? Há pouco saiu um meme, quando a gente comentou do início da pandemia, as posições extremadas, né? Agora, em função das crenças, né? Às vezes o custo realmente não está em mão de obra, às vezes vai estar, né? E aí como é que eu faço? E eu acho que o cuidado aqui tem que ser como eu expresso isso. Cuidado também para a gente não assumir posições que a gente não consegue garantir. Pouco tem de garantia numa situação tão desconhecida como que a gente está vivendo agora, né? Muito pouco. Então, eu vejo pessoas que logo saíram, é importante demitir todo mundo, enxugar, não sei o que. Eu falei, cara, assim, até parece que tudo é descartável. E são os nossos colaboradores que são um grande patrimônio dentro da nossa empresa. Então, a gente tem que cuidar, eles que estão com os links, com os vínculos, com os nossos clientes. Então, como que é esse cuidado? Nessa hora, isso vai ser mais visto. Também dizer que não vou demitir ninguém e depois não ter que demitir todo mundo e ficar tão mal consigo que mal consegue se expressar e falar, são posições muito extremadas. Então, de novo, o equilíbrio. Né? Entender que eu farei todo o possível, porque eu acho que isso está nas nossas mãos, para evitar cortes e abrir espaço, às vezes até mesmo para participação. Como que a gente pode fazer isso? Eu quero escutá-los para isso. Eu acho que esse abrir espaço, essas perguntas, são cada vez mais importantes. Essa posição de realmente querer escutar, realmente querer o como, que ideia você me dá para cliente, para fornecedor, mesma coisa para a nossa equipe. A equipe tem muita informação. E eu acho que isso é um desafio. Para mim, já foi um desafio grande. Assim, eu acho que isso eu fiquei muito com lembrança numa das minhas crises aí que eu enfrentei. É isso, né? De como abrir espaço para uma maior participação. Faz diferença. E nesse momento, escutar, né, a escuta ativa, ela faz toda a diferença. Escutar a equipe, escutar o cliente, escutar um mentor, né, consultar até um mentor, né, às vezes ouvir o concorrente, quantos negócios se uniram nesse momento aos concorrentes. Eu vou até pegar outro exemplo, que não precisa de propaganda mais, mas o que a Magalu fez, né? O que a Luísa Trajano fez, fizeram, né? Fantástico, quer dizer, eles trouxeram para dentro do negócio deles uma
isso fez uma diferença para muita gente e para eles também, que eles estão bombando, né? Bombando. Bombando, fortaleceram muito a marca, muito. Não fortaleceram a marca, cresceram um percentual assim, fantástico nesse momento. Fantástico. Mas eu estou falando da grande, mas quantas empresas pequenas cresceram também nesse momento de pandemia? Porque se reinventaram, né? Tinha em mãos os números da empresa, sabia qual era o seu, para onde estavam indo, né? Eu dei o exemplo aí desse casal, Priscila e Teles, que é uma empresa aqui do norte do estado, lá de Montanha, uma fábrica de móveis, cresceram nesse momento, né? Por quê? Focaram na empresa, ouviram a sua equipe, né? Os dois fizeram Empretec, características empreendedoras na veia, não tinha algumas, desenvolveram, um tinha uma, o outro não tinha, e o casal trabalha muito junto. Equilibrou e estão deslanchando, estão crescendo, toda semana estão na live com a gente aí, aprendendo, ouvindo mais coisa. Acabou de entrar o Marco Araújo também, vou fazer uma live daqui uns dias com ele, me convidou para uma live, acho que vai ser dia 13 de outubro. Boa. Então é isso, a mente aberta para aprender. E quando eu falo aprender, e aí eu quero fazer uma afirmação contrária a tudo isso que nós estamos falando aqui. Tem momento que é momento de desistir, sim. Tem momento que o meu negócio não serve mais para o mercado. E aí eu tenho que desistir, e aí eu tenho que replanejar, estabelecer novas metas, né? Porque tem gente que demora a desistir. E ao demorar... Isso é fatal daí, né, Paulo? Assim, e tem coisas que realmente chegou o momento delas, você tem que deixar partir, né? E eu vejo que é difícil, porque a gente usualmente, somos humanos, a gente cria uma relação, né, com esse negócio, com essa empresa, e às vezes sim, é preciso partir. E você já tem alguma coisa em mão, se você vem tendo essa preocupação de excelência, mas tem que estar com o olho aberto, tem que estar com a escuta aberta, e esse desejo de entender os movimentos do mercado. Sim, tem coisas que tem que partir, né? Às vezes, o caso que eu trouxe dessa empresária, não, ela vai voltar com aquilo. Foi uma circunstância, foi um momento. Ela realmente tem muitas habilidades na área dela. Mas tem coisas que não. Aí no caso dela nem a desistência, ela parou, pensou e aí retoma. É um grande obstáculo. Exatamente. Estratégia de guerra, né? Passo atrás, olha o campo, né? Uma visão mais ampliada. Legal. Mônica, por incrível que pareça, o tempo aqui passa muito rápido, né? Então nós estamos a 5 minutos de finalizar. Então, eu quero passar para você agora a palavra, para você agora, em 2 minutos, fazer as suas considerações finais. Né? Mas só antes, o Mário Saragô está falando videolocadoras. Né? Olha o quanto elas demoraram a se reinventar. A Blockbuster, que era uma tremenda da empresa, demorou a se reinventar. Gigantesca. Perdeu o time. Né? Mas vamos lá. E assim, só para pegar o gancho, né? Ela perdeu o time e a galera que fundou o Netflix foi até eles para oferecer o Netflix. Mas a tecnologia ainda não estava tão boa, ainda não era possível, e é isso que a gente está enfrentando agora. Pessoal, cada vez mais nossos negócios vão estar atrelados a esse digital. É claro que não vai acabar os nossos encontros presenciais, não vão acabar esse contato nosso presencial com clientes, fornecedores, nem nossa equipe, nada disso. Mas algo vai mudar, né? Então a gente já consegue observar isso, já mudou. Então, acreditem nisso, ousem um pouco, exercitem isso, né? É legal, só realmente está aqui, está nas lives, está tentando escutar, afiar isso. O que eu aplico disso aqui agora? Exercitar essa escuta, ter alguma coisa, sua presença no digital, ter um Instagram do seu negócio, se aproximem disso, então não vai ter como. E o autoconhecimento realmente é chamar para si, né, a responsabilidade da sua vida e aí desse olhar-se, desse conhecer-se, né, a gente é parte desse sistema que a gente está inserido,
é fundamental mesmo. Então, todos os caminhos que levam para isso, busquem, né? E aí fortalecer mesmo esses 4 pilares aí que o Paulo estava trazendo vai ajudar bastante. Seu propósito e dele suas metas, né? Tenha mesmo esse foco de ser amigo do papel, então amigo do computador, digitar alguma coisa e, sem dúvida, persistência e comprometimento. Obrigada demais, Paulo, um prazer estar aqui. Beleza. Uma delícia. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado, Mônica. Obrigado a todas as pessoas que estiveram aqui conosco. Acabou de entrar minha afilhada aí, Raquel, lá de São Paulo. Que bom. Olha só, eu quero chamar a atenção de vocês. Quarta-feira eu vou ter uma conversa com o Renato Ferreira, que é um empreendedor fantástico. Ele é um empreendedor numa cidade pequena, mas que faz uma diferença assim, na região fantástica. E daqui a pouco ele já oferece seu produto, ele tem uma indústria para vários estados, né, e vai alcançar o Brasil. Muito obrigado. Na próxima segunda-feira, Marivalda falando lá do Tocantins. Vamos falar de empreendedorismo de novo, falar sobre reinvenção, né, o que está acontecendo com o empresário por lá. Muito obrigado a vocês. Vai ficar salvo no IGTV para vocês compartilharem, assistir de novo, mandar para um monte de gente. Então, toda segunda-feira e quarta, minha esposa está colocando aí, às 19 horas no Instagram. Eu estou aqui sempre com um convidado especial, pessoas que têm algo a acrescentar, algo a dizer. E reitero o meu agradecimento a cada um de vocês. Compartilhe com as pessoas. Quanto mais pessoas a gente puder ter aqui, eu acredito que mais pessoas nós estaremos apoiando, ajudando e fazendo com que elas façam diferença. Tá? Um grande abraço. Vou salvar Obrigada. aqui. Muito obrigado, abraço Mônica. A todos. Grande abraço. Valeu demais, pessoal. Abraço à família aí que esteve conosco também e os teus amigos Patrícia, aí. Grande abraço. Isso, vários aí, clientes. Abração, gente. Abraço.